Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo quero falar com vocês sobre a projeção que o Inter começa a fazer para encarar o São Paulo, jogo no domingo lá no Morumbi. Quero falar também, gente, sobre a operação que o Inter inicia para garantir um titular na próxima temporada. E o banho de bola do celeiro de Ases contra o Grêmio, que baixou 7 jogadores do elenco principal e perdeu igual. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitos assuntos para a gente conversar em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles neste WhatsApp que está aqui na tela ou no link que está na descrição do vídeo para que você possa se livrar de problemas financeiros. E lembrando que a Mais Ágil neste mês de setembro está sorteando camisetas para quem antecipar o saldo do FGTS. Ou seja, antecipou com a Mais Ágil, está concorrendo a uma camiseta do teu time do coração. Serão mais de 10 sorteios durante o mês, tá bom? Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Turma, o Inter se reapresentou nesta quarta-feira e também já começou a planejar o seu futuro. Neste momento, inclusive, que eu estou gravando, o Inter também está treinando, tá? O grande ponto aqui, o Internacional, ele dificilmente vai ter à disposição o Bruno Tabata, jogador que teve uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, ficou fora do jogo contra a equipe do Cuiabá e dificilmente volta para esta trip do Inter em São Paulo. Jogo no domingo contra o São Paulo no Morumbis e jogo na quarta-feira, dia 25, contra o Bragantino lá no Labi Abichedi. Lembrando que esse jogo contra o Bragantino é um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O Gabriel Carvalho levou o terceiro cartão amarelo, também não joga, mas deve integrar a viagem porque vai retornar contra o Bragantino. E aí, gente, fica a dúvida de quem vai assumir essa posição ali do lado direito. Afinal, não vai ter o Gabriel, não vai ter o Tabata, e aí alguns jogadores concorrem por essa posição. O mais provável ou favorito é o Gustavo Prado, jogador que fez o gol da vitória contra o Fortaleza. Foi a primeira troca do Roger já no jogo de segunda-feira contra o Cuiabá. E claro, tem outros nomes aqui. Pode ser o Wanderson vindo para a esquerda e o Wesley vindo para a direita. Pode ser. Pode ser o Johan, o próprio Roger, deixou em aberto essa posição. Jogou assim lá no Palmeiras com ele. É um jogador que o Roger também quer recuperar. Já botou o René no final do jogo. O Inter está insistentemente tentando recuperar o Ener Valencia. E o processo é esse. Então o Inter não vai abrir mão de nenhum jogador neste momento da temporada. Então começa a se pensar esse jogo do fim de semana. Eu esboçaria o Inter, tá? Da seguinte maneira. Rocher, Bruno Gomes no lado direito, apesar do Brian Aguirre provavelmente estar à disposição, não deve jogar o Bruno Gomes. Vitão Mercado e Bernabé, Fernando e Thiago Maia, Prado ou Wanderson, Alan Patrick, Wesley e na frente o Rafael Borré. Time provável aí do Inter para encarar o São Paulo, que empatou ontem, pela Copa Libertadores da América, foi até o Rio de Janeiro, onde o Botafogo é muito forte e trouxe um 0-0 lá do Rio. Ou seja, eu acho bem provável que vários titulares do São Paulo estejam em campo nesta partida do fim de semana, até porque no meio da semana terá o jogo de volta contra o Botafogo, valendo uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. Então, difícil, até porque o Botafogo é um time muito físico e o São Paulo precisa estar nos trilhos para conseguir essa vitória na competição continental. Então, uma oportunidade de ouro aí para o Inter aproveitar lá em São Paulo. Quero falar também, gente, sobre a Operação Bernabé. Colorado, que está em vias de tentar fechar esta contratação. E eu já ouvi nos bastidores, por exemplo, a seguinte frase, que o Inter pode pagar um valor alto para não se incomodar. O que eu quero dizer com isso? Que tu deixar o Bernabé sair no atual estágio, no atual momento, na fase que ele está vivendo, é se incomodar. Afinal, ele está jogando muito, está fazendo grandes jogos, e aí tu deixa um cara como esse sair, e aí vai buscar uma reposição a qual valor, a qual custo que nós vamos buscar uma reposição, que daqui a pouco pode vir a não dar certo dentro do Internacional. Então, já se tem uma certeza que o Bernabé encaixou no modelo do Roger, que vai ficar para o ano que vem. O Roger tem contrato até dezembro de 25.
Então o Inter está iniciando essa operação junto ao Celtic, tá? É saber qual vai ser o molde. O Inter inicialmente planeja um novo empréstimo, tá? Ou parcelar bastante o valor de 4 milhões de euros, que é o que está estipulado em contrato. Para a gente fechar nossa resenha aqui, quero falar sobre o Grenal Sub-20. No final, né, o Inter patrolou o Grêmio. 2-1 foi um resultado mentiroso. Até porque a arbitragem, vou te contar um troço também, anulou um gol completamente legal do Ricardo Matias no primeiro tempo. E poderia ter sido um hat-trick, então, do Ricardo, que foi, né, a grande atração deste Grenal pelo lado do Internacional. O Grêmio que baixou 7 jogadores, né, do plantel principal, incluindo 2 contratações que somadas, né, dão um montante de 37 milhões de reais. E mesmo assim, perdeu para o Inter. Nathan Fernandes, Aravena, Arerezo, jogou também o Mila, Mike, Nathan Felipe, o goleiro, né, faz parte do plantel principal também, perderam. O Inter saiu perdendo com o gol do Nathan Fernandes, uma cobrança de lateral, e a partir daí tomou conta do jogo. Ricardo Matias fez o primeiro gol numa assistência do Iago Noal e o segundo a partir de uma assistência do Cleiton, lateral direito. Tem alguns destaques, tá? Além do Ricardo, gostei muito do Iago Noal, né, com muita maturidade para jogar, um jogador que para mim tá pronto, né, para jogar no plantel de cima, claro que não para ser titular, mas para ter esse processo de transição também. Gostei muito, tá, do Bernardo Jacob, né, o camisa 5 do Internacional, um jogador mordedor, um jogador com espírito, né, com vitalidade, que está jogando bem também. Se a gente for olhar, né, dá para destacar, né, ainda nesse time, o Marlinho, né, que também fez um bom jogo. O goleiro Henrique Menck, goleiro selecionável aí da Seleção Brasileira Sub-20, fechou o gol, né, quando necessário. Então, assim, né, muito se dizia, né, lá atrás que o Inter não tem nada na base. Não, o Inter tem sim jogadores de qualidade na categoria de base. Está vendo já, né, algumas afirmações do plantel de cima. O Antony, o próprio Gustavo Prado, Gabriel Carvalho. Então, assim, né, não tem... Tem bastante coisa lá em Alvorada e o Inter agora, né, também conseguindo trazer esses jogadores para o plantel de cima e tem que aproveitar cada vez mais essa boa fase para seguir dando sequência a estes atletas no plantel profissional. Tá bom? Não esquece, gente, que todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje, né, tem Libertadores da América, tem jogo do Flamengo contra o Peñarol. E você palpita lá, né? Jogo duro, tá? Pro Flamengo. Não sei se o Flamengo ganha esse jogo aqui não, viu? Então, palpita lá na KTO.com. Acho que eu vou torcer pro Diego Aguirre aqui nesse jogo. Flamengo e Peñarol. Ontem teve a vitória, né, do Fluminense contra o Atlético Mineiro. E como eu disse, né, o empate do São Paulo com o Botafogo. E hoje, então, o jogo do Flamengo e também, né, tem jogos pela Copa Sul-Americana, como, por exemplo, né, o jogo do Atlético Paranaense contra o Racing e o Libertad jogando contra o Cruzeiro. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!